esse Krita Yuga Dharma seria o Dharma completo, infalível, né? O Buda, ele tem, ele tem acesso a isso. Porém, a questão é como que isso depois vai passar para os discípulos. A degeneração ela é inevitável porque nós não vivemos num mundo de Budas. Nós vivemos num mundo em que o poder das perturbações é muito forte e o poder da corrupção é muito forte, por estarmos na Kali Yuga maior. E devido a isso, uma vez que um Buda morre, o Dharma ele inevitavelmente começa a se degenerar. Um Buda ele tem acesso a esse Dharma infalível, com qualidades completas. Mas possivelmente ele nem passou esse Dharma completo para a maior parte dos seus discípulos, possivelmente só para aqueles muito avançados, muito próximos, né? Como o futuro Buda, por exemplo, como seu discípulo maior, Maitreya, pelo que a gente vê nos sutras. Então, devido ao próprio estágio da humanidade atual, as tradições espirituais elas vão se degenerar. E aqui a gente sempre pode pensar que essa degeneração do Dharma não é só do budismo, mas é, na verdade, de todas as tradições espirituais que fazem parte desse Dharma eterno, dessa filosofia perene, né, conforme elas vão começar a desaparecer do planeta. E aí, por isso, um novo esforço será necessário, né, para trazer esses ensinamentos de volta. Vou para a escola Gelugpa, né, a escola de Jetson Kappa. O Serkong Rinpoche, que foi bastante atuante no século XX nessa transferência do Dharma do Tibete, da escola Gelugpa, para o Ocidente, o Serkong ele tem um comentário ao Lamrim do Atisha, bem interessante, que pode ser acessado no texto Study Buddhism, né, que é um texto que tem inclusive materiais em português lá, que é organizado pelo Alex Berzin, né, um estudioso do budismo, um acadêmico, etc., um tradutor. E o Serkong, nesse comentário, ele vai dizer, né, isso é um ensinamento que está também no budismo Theravada. A doutrina do Buda, ela é profetizada para durar 5.000 anos. Esses 5.000 anos são divididos em 10 períodos de 500 anos. Então, as profecias dizem, principalmente no cânone Theravada e que o cânone Mahayana também vai adotar. A doutrina do Buda duraria 5.000 anos, mas não fica. Aí tem a questão também, para a gente até saber em que pé nós estamos. Primeiro tem o problema da datação do Buda, né? Não há muito consenso sobre qual período de fato o Buda viveu. Se foi no século 6 AC ou se foi até antes. O Kalachakra Tantra joga essa data para um período anterior, inclusive. É muito comum no Ocidente jogarem o Buda lá para 400 e pouco AC. Tem pesquisas, como a do professor Alberto Brum, a do próprio Sinnett, no século XIX, do Subahal, que vão colocar o Buda já no período entre 600 e pouco, 500 e pouco AC. Então, a própria questão de quando o Buda viveu, como não há um consenso, já pode complicar aí para a gente conseguir calcular esses 5.000 anos. Mas o fato é que a gente pode pensar aqui que há esse prazo de 5.000 anos. O que é muito interessante, a gente pode pensar, né? Afinal, é uma filosofia que fala tanto da impermanência, e aqui ela pratica o que ela prega, né? O Buda não prometeu essa roupagem, essa forma como eu estou apresentando, vai durar para sempre. E nem os budistas, esses budistas antigos, esperavam que isso fosse durar para sempre. É necessário um esforço para que o Dharma se mantenha disponível no planeta. Até porque o próximo Buda ainda não surgiu. Então, é necessário lutar pela preservação do Dharma, até para criar as condições adequadas para depois, quando o próximo Buda surgir, haja mais e mais pessoas que tenham gerado samskaras, tenham gerado tendências, tenham se conectado com esse ensinamento nas suas vidas anteriores, né? E consigam então se aproximar desse próximo Buda e da forma como esses ensinamentos serão reapresentados numa nova roupagem, porque o ensinamento ele é sempre o mesmo, tem de ser o mesmo, porque a lei
e o Dharma é a lei, ela tem que ser sempre a mesma. Mas a questão é que, então é necessário preservar o Dharma. E o Serkong, então, ele lembra dessa profecia, do que está dito em sutras. A doutrina do Buda, profetizada para durar 5.000 anos, e esses 5.000 anos divididos em 10 períodos de 500 anos. Ele até vai dividir, depois eu não coloquei tanto em detalhes, porque ele vai dizer, por exemplo, ah, um determinado período desses primeiros 500 anos é o período em que vai ter mais arhats atuando no planeta, outro vai ter mais bodhisattvas, né? E não sei até que ponto dá para levar isso tão pro literal, mas então que nos períodos iniciais é mais fácil cultivar as paramitas, é mais fácil chegar a meditações mais elevadas e depois isso vai se tornando cada vez mais difícil. E até porque a gente já não está mais nesses períodos tão iniciais. O fato é que, independente de exatamente quando o Buda viveu, já passou um tempinho aí. E nós já estamos caminhando para um período mais final. Então, nesse comentário, o Serkong, eu destaquei aqui o que o Serkong fala do último período de 500 desses 5.000 anos. 5.000 anos da data de validade, né, do Buda Dharma, do budismo. Aqui usando esse ismo de um jeito com muito entre aspas. O período de 500 anos de nome apenas, que seria o último período, seria realmente a decadência final. Ou esse período de 500 anos em que o budismo será apenas um nome, né? Ele existirá apenas no sentido nominal, no sentido formal. Durante esse tempo, haverá pessoas ordenadas meramente no sentido nominal. Em outras palavras, elas usarão as túnicas, né? Usarão as vestes monásticas, mas será só isso. Elas não manterão de fato nenhum dos votos. E esse será o último período. Será realmente o período do fim. E aí o Serkong fala: não estamos mais tão longe, mas ainda não estamos lá exatamente. O tempo em que os ensinamentos desaparecerão completamente ainda não chegou. E se calcularmos, e aí eu não sei exatamente qual foi a data do período de vida do Buda que ele usou, mas então, se calcularmos, faltam cerca de 2.200 anos antes que os ensinamentos desapareçam completamente. Então ainda tem tempo. Ainda há tempo. Portanto, precisamos nos esforçar para obter a compreensão das quatro nobres verdades e, principalmente, a compreensão do vazio agora, né? Não ficar esperando. Porque 2.200 anos passam muito rápido no esquema de várias vidas, né? A gente morre essa vida, renasce numa próxima e vai morrendo e renascendo, e quando viu, já passou. Para nós aqui que só conseguimos olhar do ponto de vista dessa nossa vida aqui, parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Então, por isso é importante tentar cultivar agora a compreensão do vazio, a sabedoria, tentar cultivar as virtudes, para que conforme esse período vá se aproximando, né, daqui a um século, por exemplo, já vai ser menos. E lembrando que isso aqui é do século XX, gente, ele não falou isso no século XXI, não. Isso aqui ele falou em algum momento do século XX, que foi quando ele escreveu esse comentário. Então, a gente tem que diminuir essa data, teria até que corrigir aqui um pouquinho essa data, né? Já está nos 2.100 e tantos anos. Mas então, portanto, precisamos nos esforçar para obter a compreensão das quatro nobres verdades e nos convencer, né? E assim tentar buscar nos aproximarmos do caminho, porque como a senda ela é gradual e graduada, é necessário gerar o mérito e é necessário buscar se conectar com essa senda, né? Já pensando nas várias vidas. Os bodhisattvas, eles continuam a atuar, né? E grande parte da função dos bodhisattvas é justamente continuar a preservar o Dharma. Porém, a lei é a lei, né? E isso já é dado, que
Nada disso dura para sempre na Kali Yuga. E os Bodhisattvas depois, eles vão renascer, né, quando chegar a hora do próximo Buda, mas eles vão renascer já prontos para receber o novo ensinamento. O que acontece é um recolhimento do ensinamento, né? E os Bodhisattvas, eles vão continuar atuando, mas de uma forma cada vez mais restrita. Eles já atuam de uma forma bem restrita, mas o ensinamento ele vai ficando mais e mais restrito, mais e mais reservado, porque o que vai sobrar publicamente vai ser só uma fachada, vai ser algo totalmente deturpado. E poucos serão os que terão o discernimento adequado para realmente acessar o Dharma real. Então, nesse sentido, por isso que é importante buscar cultivar as virtudes agora, buscar cultivar a compreensão do vazio agora, para que a gente exercite esse discernimento e gere mérito kármico necessário para que, né, nessas vidas futuras, a gente não perca isso de vista e para que mais e mais seres consigam, mais e mais pessoas, né? Porque aqui se refere basicamente ao ser humano, é o que consegue entender os ensinamentos e se libertar. Para que mais e mais pessoas consigam de fato entrar nesse caminho, entrar por essa porta. Se renunciarmos ao apego aos prazeres e felicidades mundanos e obtivermos a compreensão do vazio, seremos capazes de cortar a raiz da existência samsárica recorrente e incontrolável. Então, o que ele está dizendo é não conte com o futuro, né? Busque a transformação agora, busque a mudança agora, porque não é garantido que daqui a 1000 anos vai estar tão fácil quanto está agora, porque conforme esse período de decadência vai se aproximando, é o que eu falei, o Dharma ele vai se recolhendo cada vez mais. E os ensinamentos, então, eles vão ficando cada vez menos disponíveis. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar também no que o Kala Chakra Tantra fala sobre isso, que é bastante interessante também. Mas por isso que não dá para a pessoa, apenas eu vou esperar, né? Vou esperar daqui a 10 vidas. Não. Busque, é claro, a gente tem que saber os nossos limites. A senda ela é gradual, ela é graduada, ela é lenta. Mesmo o acelerado, do ponto de vista do caminho, né, do Vajrayana, etc., ainda assim é lento, ainda assim toma muitas e muitas vidas. Por isso que não dá para ficar enrolando muito, né? A gente tentar fazer o que dá aqui, o que é possível nessa busca espiritual. Tem um sutra, que é o Sutra do Rugido do Leão, de Arya Maitreya, que é o Maitreya Maha Simhananda. Que esse sutra, então, também vai falar sobre essas questões, né? É um diálogo do Buda com seu discípulo maior, com Maitreya, o futuro Buda. E é um nome que, infelizmente, é muito abusado. E aí já entra nessa questão da degeneração do Dharma, da degeneração dos ensinamentos no planeta, né? Porque hoje em dia já tem gente aí dizendo que é reencarnação de Maitreya, já tem seita, né, falando disso. Já tem gente fazendo rituais totalmente inadequados para Maitreya, que não tem nada a ver com o que a filosofia budista prega, com o que a filosofia budista ensina. Mas a gente vê ao longo da história, sempre tem século XIX, século XX, século XXI, esse nome sendo mal usado, sendo que os textos budistas deixam muito claro, vai ser só bem no final, só quando o Dharma tiver desaparecido e possivelmente quando todas essas tradições espirituais estiverem já praticamente mortas, é que vai surgir o novo Buda, porque é só nesse período de decadência extrema, né, de um esquecimento extremo, que aí sim é o ponto, né, aquele ponto de inflexão que agora está na hora do Buda, de um novo Buda vir ao planeta e girar a roda. É assim que é a lei, né? Não sei por quê, mas é assim que as coisas funcionam. Então, nesse sutra é dito, Maitreya, no futuro, aqui é um diálogo, né, do Buda com a Maitreya, Maitreya, no futuro, no período final de 500 anos, haverá muitos falsamente alegando serem bodhisattvas, mas eles se comportam como cães. Eles se fingirão de bodhisattvas, ensinarão sobre a renúncia aos desejos, enquanto terão fortes desejos perniciosos, envolvidos pelo poder
da malícia. Aí a gente pode pensar, né, todos esses gurus malucos que ensinam Tantra distorcido, por exemplo. Então, como que tudo isso, de alguma forma, vai se tornar ainda mais forte nesse período de decadência final do Dharma, né? Como será um período ainda mais complicado. Então, como fantasmas famintos, eles buscarão apenas posses, prestígios e comida. Eles farão preces ao Buda enquanto quebram seus votos e seus compromissos éticos. Eles semearão a discórdia e encontrarão deleite na ruína de seus inimigos. Então, eles buscarão destruir todos aqueles que vão contra eles, vão contra aquilo que é pregado. Então aqui já está falando, né? Já está dando a dica, cuidado, nesse período final, né? Nos últimos 500 anos do Dharma, o que sobrará será apenas algo de fachada, será apenas um caminho que não vai ser de verdade aquele caminho genuíno, né? Provavelmente vai continuar existindo para poucos, né? Vai ser acessível o Dharma real para muitos poucos. E nas profecias Kalachakra, então, o Dharma genuíno, ele já terá desaparecido das suas terras de origem. O Lagu Kalachakra Tantra, né, de Manjuyashas, organizado por Manjuyashas, né, a partir do texto Kalachakra Raiz, que é um texto que foi perdido, o Lagu Kalachakra Tantra, então, ele vai falar sobre essa questão, né, que haverá um período que ainda nem é esse período final. Inclusive, vai começar a sumir das suas terras de origem. Mas mesmo essa presença no Ocidente, ela é uma presença que também tem uma duração, né? E que ela atinge o seu ápice e depois ela entra em decadência também. Porque o que vai tomar conta vai ser o anti-dharma, o falso dharma. E o Kalachakra Tantra, então, vai dizer que vai chegar um período, né? Vai chegar um período em que o Chakravartin virá no fim da era. No fim da era da degeneração do Dharma. Da cidade que os deuses moldaram no monte Kailasha. Então ele virá do reino de Shambhala. E ele derrotará os bárbaros em batalha com seu próprio exército, de 4 divisões, em toda a superfície da terra. Raudra Kalki derrotará completamente o inimigo. Os seres humanos na Terra serão preenchidos com o Dharma, com a bem-aventurança e com a prosperidade. Os grãos crescerão e as árvores se curvarão com frutas e essas coisas acontecerão. É claro que é uma linguagem profética, né, do Kalachakra Tantra e que pode ter até exageros aqui, né? Os grãos crescerão, as árvores se curvarão, uma linguagem poética. Mas lembra do que a gente viu até no estudo passado, na reunião passada, né, do Kalki Avatara, que é falado no Mahabharata, é falado nas tradições indianas. E esse Kalki Avatara, então, aqui ele é representado, né, como esse Chakravartin, aquele que gira a roda. Raudra Kalki também é chamado. Então, como que ele virá para reformar o Dharma no final desse período da decadência? E isso é sempre apresentado como uma batalha. E é claro, a gente tem que tomar cuidado para não entender isso como uma guerra literal, né? Mas uma batalha espiritual, entre aspas, né? Uma guerra do Dharma, entre aspas, no sentido de que vai ser a luta entre o Dharma genuíno e o falso Dharma, né? Entre as forças que distorceram, as forças do anti-Dharma, as forças que querem que a humanidade continue presa ao samsara, né, as forças dos arcontes, como se falaria no gnosticismo, e as forças da luz, ou as forças da sabedoria, as forças, então, que querem impulsionar a libertação daqueles que querem se libertar, né, que querem que o Dharma flua e esteja disponível para todos os seres. Então, essa grande guerra, mas é dito nesses textos que, inevitavelmente, o Dharma ele vencerá essa batalha, né? Que Raudra Kalki, então, vencerá essa guerra no final.
Aqui eu até coloquei a imagem de Vajrapani, né? Que representa o aspecto irado, o aspecto poder da natureza Buda, representando então esse poder que rompe com as amarras, que se desfaz das ilusões, mas que também é um poder compassivo, né? É um poder que faz isso para o benefício de todos os seres. Essas profecias elas dão um bom ensinamento sobre a questão da impermanência, independente da gente acreditar literalmente ou não nessas profecias, né? Independente de levarmos isso para o lado literal ou não, mas pensar muito em como que o que que a gente pode fazer agora, né, para que o Dharma esteja presente nas nossas vidas, né? Como que a gente impede uma degeneração do Dharma das nossas próprias vidas, uma degeneração da prática nas nossas próprias vidas. Então, como que a gente cria uma rotina de meditação, uma rotina de busca constante e tudo mais, sabendo que essa tradição e esses ensinamentos, eles vão ter o seu declínio, né? Assim como a nossa vida também tem os seus momentos de declínio. Então, como que a gente aproveita enquanto ainda não estamos nesse momento de declínio, enquanto a morte ainda não chega?